Pessoal, esse vídeo é a segunda parte daquele lá que a gente falou sobre teorias ácido-base. Seja bem-vindo, você está no Chemical! Antes de iniciar esse vídeo, já vou pedir que você inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nada que está rolando toda semana aqui no Chemical e deixe lá nos comentários sugestões para os novos vídeos do canal, beleza? A respeito das reações de ionização equacionadas abaixo, assinale o que for correto. 1. Ácido clorídrico com água produzindo hidrônio e ânion cloreto. 2. Amônia e água produzindo amônio e hidroxila. Nesse exercício é bacana que você inicie pensando no equilíbrio químico e na teoria de Bronsted-Lowry. Se você acompanhar comigo aqui a equação número 1, você vai perceber que o HCl vai fazer o papel de ácido, doando um hidrogênio para a água. Então essa espécie está doando hidrogênio, ela vai fazer o papel de ácido, enquanto a água está recebendo, vai fazer o papel de base. Você deve lembrar que quando a gente tem um ácido, que sobra dele, o contraíon é a base conjugada, enquanto que quem recebe o hidrogênio vai ser a base na teoria de Bronsted-Lowry e o que sobra dele vai ser o ácido conjugado. Então aqui eu tenho o ácido, logo aqui eu tenho a minha base conjugada. Aqui eu tenho a base, então essa espécie que é o que sobrou da minha base vai ser o ácido conjugado. Beleza? A mesma coisa a gente vai colocar para a segunda equação. Na equação número 2, eu tenho a amônia tornando-se amônio. Então eu estou percebendo que está entrando um hidrogênio. Da onde veio isso? Da água. Esse hidrogênio veio da água. A água doou. Então a água agora vai funcionar como um ácido de Bronsted-Lowry. Então aqui eu tenho o ácido, enquanto que a amônia vai fazer o papel da base, ou seja, a receptora de íon H+. Então o que sobrou da amônia vai ser o íon amônio e a gente vai chamar de ácido conjugado. Diferente aqui a água, que está na primeira equação como base, aqui como ácido, o que sobra da água vai ser a hidroxila. Então vai ser a minha base conjugada. Beleza? Pessoal, essas são informações prévias e bem bacanas para você começar o exercício já pensando lá na teoria do Bronsted-Lowry. Vamos lá para a leitura da alternativa 01? Amônia é um ácido segundo Bronsted-Lowry, pois recebe hidrogênio da água. A alternativa 01 está dizendo assim: a amônia é um ácido de Bronsted-Lowry, pois recebe o íon hidrogênio. A gente já sabe que é falso, porque pela teoria, quem recebe o íon hidrogênio é a base e não é o ácido. Beleza? 2. Segundo Bronsted-Lowry, HCl é o ácido conjugado à base cloreto. Acompanhe comigo. Eu tenho na primeira equação o ácido HCl e aqui eu tenho a base conjugada cloreto. Ah, mas ele não falou conjugado. Sem problema nenhum. Subentendemos que conjugado significa aquilo que tem diferença de apenas um hidrogênio em relação a outra substância. Beleza? Então, essa alternativa aí é verdadeira. 4. Segundo Lewis, ácidos são receptores de pares eletrônicos. Perfeito, tá? Verdadeira essa afirmativa aí, mas e por quê? Porque ele está definindo exatamente a teoria do ácido de Lewis. 8. Na equação 2, água e hidroxila formam um par conjugado ácido-base. A alternativa 08 está dizendo que água e hidroxila, na equação número 2, formam um par conjugado do tipo ácido-base. Bom, é verdadeiro, né? Vamos dar uma olhadinha ali. Mas e por que isso está correto? Se você olhar na equação número 2, eu tenho a água sendo a doadora da espécie hidrogênio e a hidroxila é o que restou da água. Quando a hidroxila sobrou lá do outro lado, ela vai ser a base conjugada ao ácido, que é a água. Aí você diz assim para mim, mas a água é ácido nesse caso? A água tem um comportamento ácido segundo o Bronsted-Lowry. Então, água e hidroxila, diferença de um hidrogênio, então eles são um par conjugado, sim, é verdadeira essa 08 também. 16. Segundo Bronsted-Lowry, a água comporta-se como uma base na equação 1 e como um ácido na equação 2. A água é uma base na equação número 1 e um ácido, ela tem comportamento de ácido na equação número 2. É verdadeiro se você acompanhar comigo. Olha aqui, ó.
A água tem comportamento de base na equação número 1, porque ela é receptora do hidrogênio, enquanto que na equação número 2, a água vai ser o ácido, porque é ela quem fornece o hidrogênio para a espécie amônio. Então, verdadeiro. A somatória desse exercício aí fechou em 30. Podemos aplicar também a teoria de Bronsted-Lowry lá na química orgânica. Acompanhe. Essa substância se chama fenol. O fenol, a gente sabe que tem um caráter levemente ácido, mas e por que isso acontece? Ah, professor, ele tem um hidrogênio, é por causa disso. Na verdade, não é só o fato de ter o hidrogênio. Tem que ter o hidrogênio, mas a substância precisa doar esse hidrogênio. Então, frente à água, o fenol tem uma capacidade de ser ácido ou ser básico. O fenol, então, ele vai ter características de doação desse hidrogênio aqui. Como é que vai acontecer? O par de elétron da água vai capturar o hidrogênio para formar o íon hidrônio. Então, a água vai agir como doadora de par de elétrons, a água vai agir como doadora de par de elétrons, mas vai receber o hidrogênio, beleza? Em relação a Bronsted-Lowry, a água vai agir como base, porque ela recebe o hidrogênio, e o fenol vai agir como um ácido de Bronsted-Lowry. O que vai sobrar lá do fenol? O íon sem o hidrogênio. Esse é o íon fenolato. Então, o ácido, o fenol vai agir como ácido porque ele doa o hidrogênio para a base água. O que sobra da base água é o hidrônio. Então, aqui eu tenho ácido conjugado. E o que sobra do ácido, o fenolato, vai ser a base conjugada, beleza? Assim é que você vai fazer a medida numa reação utilizando um composto orgânico. Ficaria bem mais fácil se você tivesse as constantes ácida e básica do equilíbrio iônico ali no meio para poder fazer a definição se a substância se comporta como ácido ou como base frente à outra que ele está sofrendo dissociação ou ionização. Nesse caso, o fenol está sofrendo ionização porque ele é um composto molecular o qual formou um íon no meio. Beleza? Agora eu quero que vocês reparem segundo a teoria de Lewis. Segundo a teoria do Lewis, a gente sabe que um ácido é uma substância que é receptora de par de elétron, enquanto a base é a doadora, não é assim? Então, às vezes, você tem que o ácido de Lewis também é ácido de Bronsted-Lowry. Isso é possível? Claro que é, olha só. Eu tenho essa espécie, o fenol, segundo Lewis, como sendo a receptora do par de elétron que está saindo lá do oxigênio da água. Então, segundo Lewis, um receptor de par de elétron é um ácido, e quem doa o par de elétron é a base. Então, na teoria do Lewis, a água doadora do par de elétron vai fazer o papel de base, enquanto que o fenol vai fazer o papel de ácido também. Em comum, nós temos nas duas teorias é que a água vai fazer o papel de base, segundo Bronsted no primeiro caso, porque ela vai receber o hidrogênio, e o ácido vai ser o fenol, porque ele vai ser o doador do hidrogênio. Na segunda teoria, quem vai receber o par de elétron e que vai ser o ácido é o fenol, e quem vai doar é a água que vai fazer o papel da base nesse caso. Beleza? Agora que a gente pegou lá a teoria de Bronsted-Lowry e do Lewis, eu também vou mostrar para você aqui um pouquinho sobre a de Arrhenius. A definição de Arrhenius diz que um ácido tem que liberar hidrogênio no meio aquoso, não é isso? Mas nem sempre você vai ter o ácido e a base no mesmo meio. Por exemplo, nesse equilíbrio, o fenol, que sofre ionização, liberando o hidrogênio no meio aquoso, pode ser tratado como um ácido de Arrhenius na sua teoria. Embora a água não possa ser, porque ela não vai liberar a hidroxila exatamente nesse caso. Tá bom? Então, segundo a teoria de Arrhenius, o fenol que vai liberar o hidrogênio em meio aquoso na forma de hidrônio, inclusive, e vai ter como contrair um íon fenolato, ele se comporta como um ácido. Então, eu posso dizer para vocês que o fenol está com comportamento de ácido frente a Arrhenius, frente à teoria de Bronsted-Lowry e à teoria de Lewis também. Nem sempre é assim. Muitas vezes você não pode associar, não, ele é ácido em uma teoria, vai ser em todas. Às vezes isso não acontece, especialmente porque em relação a Lewis é mais abrangente. Então muitas vezes o ácido de Lewis não é de Bronsted e o ácido de Bronsted não é muitas vezes ácido de Arrhenius. Agora, como é mais simplificada a teoria do Arrhenius, sempre que você tiver um ácido de Arrhenius,
ele vai ser ácido de Bronsted de Lowry, e se ele for de ácido de Bronsted de Lowry, ele vai ser ácido de Lewis. Então, em linhas gerais, o que a gente pode dizer é que, como a teoria do Arrhenius ela é a mais simplificada de todas, ou seja, ela é a mais restrita, depende de você ter hidrogênio, hidroxila na substância lá, hidrogênio em uma, hidroxila na outra, e a dissociação em meio aquoso dessa hidroxila ou a ionização do hidrogênio no meio aquoso, então ela é a mais, vamos dizer assim, a mais restrita de todas. Ela vai ser englobada pela teoria de Bronsted de Lowry. E a teoria de Bronsted de Lowry vai ser englobada pela teoria do Lewis. A do Lewis é muito abrangente, por quê? Justamente pelo fato de que o ponto de vista é ter ou não ter o par de elétron disponível para fazer a doação. Tendo o par de elétron e é disponível para doação, vai ser uma base de Lewis. Não tem, recebe, vai ser o ácido de Lewis. Então a teoria mais abrangente de todos é a de Lewis. Então a gente poderia inferir na seguinte característica. Se eu tenho um ácido de Lewis, nem sempre ele será um ácido de Bronsted. Se eu tenho um ácido de Bronsted, nem sempre ele será um ácido de Arrhenius. Agora, o oposto acontece. Sempre que eu tiver um ácido de Arrhenius, ele está englobado, então ele vai ser ácido de Bronsted de Lowry. E todo ácido de Bronsted de Lowry, como está englobado pela teoria do Lewis, vai ser um ácido de Lewis. Então, a teoria do Lewis engloba todas elas. Então, eu posso dizer assim, todo ácido de Arrhenius será um ácido de Bronsted de Lowry e de Lewis. E todo ácido de Bronsted de Lowry vai ser um ácido de Lewis. Vale também para a base. Outra aplicação que nós podemos dar para a teoria de Lewis seria para definir a diferença entre nucleófilo e eletrófilo, espécies que estão envolvidas lá nas reações orgânicas, especialmente nas reações de substituição. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. O nucleófilo é uma espécie que tem afinidade por carga positiva, enquanto que o eletrófilo é uma espécie que tem afinidade por carga negativa. Nesse caso, se ele tem afinidade por carga positiva, provavelmente a espécie tem carga negativa. Então, eu vou colocar o símbolo aqui, ó, carga negativa. Carga parcial eu coloquei aqui, tudo bem? Enquanto que o eletrófilo tem afinidade por carga negativa, então ele deve ter carga positiva. Vamos avaliar isso aqui um pouco melhor? Se o nucleófilo tem carga negativa, provavelmente ele tem disponibilidade de elétrons, enquanto que o eletrófilo provavelmente tem deficiência de elétrons. Uma espécie que tem disponibilidade de elétrons, por exemplo, a hidroxila é uma espécie que pode representar um nucleófilo porque ela tem o par de elétron em excesso, ou seja, ela tem elétrons em excesso e pode fazer a doação. Então, nesse caso, você pode representar a hidroxila como um exemplo de nucleófilo. Ela tem carga negativa e afinidade por carga positiva. Por que isso? Porque ela vai fazer a doação desses pares de elétrons. Uma espécie que eu posso representar como um eletrófilo seria um composto iônico, no qual eu vou avaliar o elemento central, normalmente o metal, que vai ser a espécie cátion, que é deficiente em elétrons, como o exemplo que eu coloquei do cloreto de alumínio, que é muito utilizado na reação de alquilação e acilação de Friedel-Crafts, reações de substituição no anel aromático lá nas reações orgânicas. Obrigado pela tua companhia, até a próxima semana. Beijo na mãe!